Sejam bem-vindos, queridos concurseiros, a mais uma aula de Biologia para você que vai prestar o concurso da Polícia Civil. Hoje o tema da aula é um tema um pouco mais específico, um tema direcionado à anatomia do corpo humano, certo? Então nem sempre aí no ensino médio nós acabamos vendo um pouco dessa abordagem que eu vou mostrar para vocês em relação à anatomia. Nós vamos ver aí alguns principais eixos do corpo humano, a definição de posição anatômica, vamos trabalhar com as imagens, né? Vai ser muito importante para você, concurseiro, conseguir aí utilizar da visualização de fato para conseguir identificar os conceitos que serão abordados nessa aula. Então existem, como eu disse para vocês já no início do nosso curso, alguns cargos da Polícia Científica que exigem esses conceitos básicos de anatomia, correto? Vejamos, portanto, daremos início ao nosso estudo em relação à anatomia, em relação à posição anatômica. Pode parecer que esses conceitos são um pouco óbvios, mas o óbvio também cai na sua prova. Então, pode ser que algum detalhe que você não prestar atenção, que não frisar, você perca alguma questão por esses conceitos básicos, certo? Vejamos, portanto, aluno, o conceito de posição anatômica. O que é a posição anatômica, certo? Em relação ao ser humano. Vejamos na tela que a posição anatômica é uma posição de referência, certo? A posição anatômica é uma posição de referência, que dá significado aos termos direcionais, correto? Então, alguns termos de direção utilizados na descrição das partes e regiões do corpo, né? Pode ser do corpo humano nesse caso. As discussões sobre o corpo, o modo como se movimenta, sua postura ou a relação entre uma e outra área, assumem que o corpo como um todo está numa posição específica chamada de posição anatômica, certo? Então, na verdade, nós podemos aí estudar a anatomia, saber que existe uma posição anatômica e o que é essa posição anatômica? É uma posição de referência, correto? E por que tem essa questão dessa posição anatômica, essa posição de referência? Porque o corpo humano, ele se movimenta, ou ele pode ficar estático, certo? Um membro, a nossa mão, por exemplo, se movimenta para um lado, existem movimentos de flexão, de extensão, e o conceito principal de posição anatômica nos auxilia quando estudamos os movimentos, as direções que um corpo humano pode exercer, correto? Agora, eu vou colocar uma imagem para vocês e essa imagem é importante a gente observar com cautela, com carinho. É a imagem da posição anatômica. Quais são as características principais que nós conseguimos observar, por exemplo, num desenho? Isso pode cair na sua prova, pode cair diferentes desenhos com algumas pequenas modificações e pedir para identificar qual está totalmente adequado ao conceito correto, né, à definição de posição anatômica. Perceba como isso pode ser cobrado. Então, aqui nós temos um desenho básico, uma ilustração genérica. Então, conseguimos observar o que, querido concurseiro? A posição anatômica, o adulto, eles têm que estar em pé, certo? E ereto, correto, assim, esticado, não pode estar curvado. As palmas das mãos são dirigidas para frente. Observe no desenho até a posição do polegar, que está voltado para a parte de fora. Então, as palmas das mãos estão dirigidas para frente. O corpo está, né, está esticado, os braços estão esticados, os dedos estão esticados. Os pés e dedos são voltados para frente, não é para o lado, por exemplo. Eles estão justapostos, os pés e os dedos estão, no caso, os dedos estão esticados, não estão aí encolhidos, certo? E estão voltados para frente. A cabeça, como é que fica a cabeça em posição anatômica, querido aluno?
A cabeça também vai estar para frente, os olhos voltados para o horizonte, correto? Os membros superiores ao longo do corpo, certo? Eles estão esticados, os membros superiores, nesse caso são os braços, certo? Eles estão ao longo do corpo. E os membros inferiores estão justapostos, correto? Então, o que é importante? É importante você, concurseiro, você, aluno, imaginar, observar, é o que eu falei, a questão da visualização é muito importante para o estudo desse módulo. Então, o adulto tem que ficar em pé, não pode ficar o quê? Curvado, inclinado. Então, até vocês podem aí treinar na frente do espelho para conseguir memorizar. As palmas das mãos são dirigidas para frente, então esticadas. Os pés e os dedos voltados para frente também, não é nem um pouco inclinado, voltado para o lado, certo? A cabeça para frente, os olhos para o horizonte. Não pode estar o olho, na verdade, direcionado um pouco para cima, ou para baixo ou para o lado. Ele tem que estar para o horizonte e reto, correto? A cabeça tem que estar para frente, não pode estar inclinada, correto? Os membros superiores ao longo do corpo e os membros inferiores justapostos. Então, aluno, se cair uma questão, não necessariamente pode cobrar o conceito de posição anatômica, mas ele pode cobrar a posição anatômica em si, colocar, como eu já disse a vocês, colocar as imagens, pode colocar um adulto em pé, né, um membro ereto, mas com as mãos voltadas não para frente, para trás, né? Então a mão ficaria assim, por exemplo. Você já sabe que está errado, né? Então a mão tem que estar voltada para fora, os polegares para fora. Pode colocar um desenho com um indivíduo olhando aí para cima, para baixo, ele tem que olhar para o horizonte, reto. Pode colocar um desenho com a cabeça levemente inclinada, então já não pode, a cabeça tem que estar para frente, o corpo ereto, certo? Pode colocar um desenho, por exemplo, dos membros das pernas que não estão totalmente justapostas, estão levemente aí separadas. Você, aluno dedicado, aluno que fica em alerta, já vai saber que essa imagem não é totalmente correta. Então, a questão pode ser aí até um pouco tendenciosa, como se fosse, vou dar um exemplo bem simples para vocês, como se fosse um jogo de 7 erros. Então, quem tem mais atenção vai conseguir acertar esse exercício, essa questão cobrada em prova. Tá? Veja que também não é nada complexo, é tudo questão de você repetir, saber qual que é a posição anatômica e observar os detalhes. Agora, o corpo humano, em relação à anatomia, ele possui alguns planos principais. Nós vamos trabalhar novamente com a questão da imagem. Então, ele vai produzir, na verdade, ele vai ter os planos, o plano sagital, o plano frontal. Vejamos, portanto, no material, as principais diferenças, as principais características dos planos do corpo humano. O primeiro plano, que está no seu material, é o plano sagital, ou também pode ser denominado plano mediano. Então, os planos verticais, né? Então o que são o plano sagital ou mediano? São planos verticais, tá? Prestem atenção, são verticais, não são horizontais. São planos verticais com orientação paralela à sutura sagital do crânio ou da orelha. Então, o plano sagital nessa imagem está representado por na verdade, por essa imagem. Então, nós temos uma mulher que está dividida, certo? Nós conseguimos observar que muito bem que ela tem o lado direito e o lado esquerdo. Então, esse plano divide esse indivíduo em duas metades, só que duas metades iguais. A metade do lado direito e a metade do lado esquerdo. O plano em si está representado nessa coloração azul, azul um pouco claro. Então, este é o plano sagital, o plano que é vertical, com orientação paralela e divide o corpo em duas metades iguais, o lado direito e o lado esquerdo. Vejamos o outro plano.
o plano frontal. O plano frontal são também aí, na verdade, são planos verticais com orientação paralela à sutura sagital do crânio. Só que o que vai acontecer? O conceito dele é bem parecido com o plano sagital. Mas o que vai acontecer? O que você, aluno esperto, vai conseguir observar? Você vai conseguir observar que existe o plano anterior, uma parte anterior e uma parte posterior. O plano frontal, ele divide o corpo em duas metades diferentes. Agora vem aqui com a professora, deixa a professora explicar. Percebeu a importância da observação? Percebeu a importância dos detalhes? Os conceitos, eles são até relativamente parecidos, mas enquanto o plano sagital divide o corpo em duas metades, certo? O plano frontal também divide o corpo em duas metades. Só que o plano sagital vai dividir em duas metades iguais, e duas metades idênticas. O plano frontal vai dividir em duas metades? Vai, só que em duas metades diferentes, onde eu vou conseguir observar uma parte anterior, a parte da frente, né, e vou conseguir observar uma parte posterior, uma parte atrás. Veja a questão da observação, fiquem atentos para essa questão dessas imagens, correto? Vejamos o outro plano do corpo humano, que é o plano transversal. Vamos observar a imagem. O conceito do plano transversal aí são todos os planos que cortam o corpo horizontalmente. Temos uma imagem de uma mulher. Essa parte amarelada é um corte transversal, corta, portanto, esse corpo horizontalmente. Então, nós conseguimos observar a parte superior, né, do corpo e a parte inferior. Duas metades diferentes. Agora, se você, aluno, comparar esse plano transversal com os outros dois planos, né, o sagital e o frontal, que eu já mostrei para vocês aqui, nós conseguimos observar que eles dividem o corpo em duas metades, certo? Só que o plano transversal é um plano que corta o corpo horizontalmente. Não corta o corpo verticalmente, correto? Como aí o plano sagital e o plano frontal. Prestem atenção nessa questão, queridos alunos. Então, de maneira sintética, aí de maneira bem ilustrativa, nós conseguimos ver os três planos juntos, né? Só que na coloração um pouco aí azulada, verde água, na verdade, nós temos o plano frontal, correto? Que divide o corpo na parte anterior e posterior, divide o corpo em duas metades diferentes. Temos o plano sagital, que é este plano representado por uma coloração arroxeada, um pouco mais, um roxo um pouco mais forte. Então, é o plano sagital, que divide o corpo em duas metades iguais, e o plano transversal, que é um plano que corta o corpo de maneira horizontal e divide o corpo em duas metades diferentes. Correto, concurseiro? Tranquilo até aí, né? Tranquilo até aí. Então, temos três tipos de planos principais: o plano sagital, o plano frontal e o plano transversal, certo? Vejamos os eixos do corpo humano. Além dos planos do corpo humano, nós conseguimos observar alguns eixos. O que seriam esses eixos? Quando o corpo se movimenta, nós conseguimos observar, imaginar, na verdade, as linhas imaginárias. São linhas imaginárias que servem como ponto de referência para a questão de um determinado movimento do corpo humano, certo? Então, o que são os eixos? Coloquei um conceito para vocês aí no material de estudo. Os eixos são linhas imaginárias, percebam, são linhas imaginárias que atravessam o plano do corpo perpendicularmente, certo?
para possibilitar movimentos. Então, os eixos, quando nós formos aí estudar os eixos, são linhas imaginárias e elas estão sempre em orientação perpendicular, certo? E os eixos estão relacionados para possibilitar os movimentos. Vejamos os principais eixos. Temos os eixos látero-lateral, ou também chamado de transversal. Então, o que é esse eixo látero-lateral? Ele estende-se de um lado ao outro, tanto da direita para a esquerda, quanto o inverso, tá? Tanto da esquerda para a direita. Ele fica perpendicular ao plano sagital. Nós temos uma imagem onde temos representado o eixo látero-lateral e um exemplo típico que nós conseguimos observar esse eixo látero-lateral, esse eixo transversal, é o movimento de flexão e extensão. Exemplo, a articulação do cotovelo e dos ombros. Agora, vem aqui com a professora. Perceba que você estudar os planos, saber o conceito dos planos, vai te auxiliar no estudo dos eixos do corpo humano. Se você não souber os planos, você não vai conseguir imaginar como que funcionam os eixos, como que funcionam os movimentos. Então, esse eixo látero-lateral, vocês conseguiram observar que ele é perpendicular ao plano sagital. Então, você imagina um desenho e pensem no plano sagital, que divide o corpo em duas metades iguais. O movimento tem que ser perpendicular a esse plano sagital, certo? Então, se ele for da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, nós estamos nos referindo ao eixo látero-lateral, correto? Vejamos o outro eixo do corpo humano, que é o eixo longitudinal, ou cranial-caudal. Eu coloquei esses dois nomes para vocês em alguns eixos, porque pode ser cobrado tanto um como o outro. Os dois significam a mesma coisa, porque existem questões de provas que usam o termo longitudinal ou o termo cranial-caudal. Então, esse eixo longitudinal, ele estende-se de cima para baixo ou vice-versa. E ele é perpendicular ao plano transversal. O que ele vai possibilitar, geralmente? A rotação lateral e medial, a articulação do ombro e cotovelo. Mais uma vez aqui com a professora. Perceba, os senhores têm que lembrar que o eixo longitudinal está relacionado com qual tipo de plano do corpo humano? O plano transversal. Ah, lembrei, o plano transversal, ele divide o corpo em duas metades diferentes. Só que ele corta o corpo, né, de maneira horizontal. Bom, se ele corta o corpo de maneira horizontal, o eixo longitudinal tem que ser perpendicular a esse plano transversal. Então, percebam a importância da observação desses detalhes, relacionar os planos com os eixos. Certo? Temos um outro eixo, que é o eixo antero-posterior. Vejamos uma imagem, ou ele também chamado de eixo ventrodorsal. Então, esse eixo antero-posterior, ele estende-se em sentido anterior para posterior. Percebam, ele estende-se em sentido anterior para posterior. E ele é perpendicular ao plano frontal. O que ele vai possibilitar? Alguns movimentos de abdução ou adução, articulação do ombro ou quadril. Você, aluno esperto, já vai lembrar que o que é o plano frontal, né? Concurseiro que estudou aí os principais tipos de plano anatômico, os principais tipos de plano do corpo humano, vai lembrar, o plano frontal divide o corpo humano em duas partes diferentes, a parte anterior e a parte posterior. Esse eixo antero-posterior vai ter que ser perpendicular a esse plano frontal, correto? Agora, vejamos a divisão do corpo humano. Uma outra abordagem na anatomia, uma outra abordagem no estudo da anatomia que utiliza outros termos para dividir o corpo humano. Os planos e os eixos dividem o corpo humano, mas esses outros termos também podem ser cobrados, podem ser abordados no concurso, no dia da sua prova. Por quê? Porque é característico
dos cargos da polícia científica. É necessário que você, futuro funcionário público, veja, aluno, você já tem que ter o pensamento que você vai passar no concurso. Você já tem que se imaginar funcionário público, policial civil, representante aí com o cargo da polícia científica do estado de São Paulo. Então você já vai estudando e já vai mentalizando isso. Mentaliza, eu vou conseguir, eu vou ser funcionário. Então eu estou falando com vocês como se vocês já fossem praticamente aprovados. O poder da mente é o que vai levar vocês à aprovação no concurso, certo? Então, ok, agora voltando para a matéria. A divisão do corpo humano. Vejamos na imagem três principais termos aí. Nós temos o antímero, tá? Primeira imagem na tela, o antímero. Então, o antímero, na ilustração, divide o corpo em duas metades iguais. É como se fosse aí, se nós fizermos uma analogia, ele é bem parecido com o plano sagital. Então, se eu tenho duas metades iguais, uma do lado direito e uma do lado esquerdo, certo? Nós temos o termo denominado antímero. Agora, o paquímero, a ilustração do centro, no seu material de estudo, nós conseguimos observar que ele é bem parecido com o plano frontal. O que você, concurseiro, consegue observar? O plano anterior e o plano posterior, correto? Eu tenho duas metades do corpo humano, metades diferentes. Então, isso, na verdade, vai ser denominado paquímero, o corpo dividido e conseguimos observar, portanto, uma parte anterior e uma parte posterior, muito semelhante ao plano frontal. Agora, o termo metâmero. O metâmero, ele é muito semelhante ao conceito de plano transversal. Vejam a relação desses termos da divisão do corpo humano em relação aos planos do corpo humano. O metâmero é como se o corpo tivesse dividido aí em anéis. O corpo é cortado de maneira transversal, em orientação horizontal, correto? Então, esses três termos de divisão do corpo, antímero, paquímero e metâmero, é importantíssimo os senhores acrescentarem em seu resumo, em seu material de estudo, porque pode também ser cobrado em prova. Veja, são três termos parecidos, três termos com conceitos parecidos com plano sagital, plano frontal, certo? Os três planos que nós estudamos. Agora, prestem atenção, eles são muito parecidos? São, correto. Só que no dia da prova, prestem atenção, se eles estão cobrando os termos de divisão do corpo ou os termos de plano do corpo. Se for plano, você já sabe, plano transversal, plano sagital e plano frontal. Agora, se a questão pedir divisão, já pensa em antímero, paquímero e metâmero, certo? Percebam os detalhes, percebam as peculiaridades, correto? Tem uma outra imagem de divisão do corpo, né, que eu coloquei para vocês para ilustrar, que também a divisão do corpo, ela também é chamada de estratigrafia. Então, temos aí um corte transversal, onde conseguimos observar nas setas, né, primeiro termo, tem a pele, tem a tela subcutânea, os músculos, alguns vasos, a fáscia muscular e o osso. Então, uma outra divisão do corpo humano é chamada de estratigrafia. Pensem, aluno, é aí uma divisão do corpo humano em estratos. Nós podemos fazer um corte transversal de qualquer parte do corpo e nós vamos conseguir verificar que existem camadas, que existem estratos, cada um com a sua função. Então vai ter a pele, vai ter o tecido adiposo, o músculo, vai depender muito de onde nós fizermos o corte para analisar a estratigrafia do corpo humano, do membro estudado. Mas a estratigrafia é um termo anatômico, é um termo relacionado também à divisão do corpo humano, correto? Vejamos aí, vamos ver alguns termos de posição, também importante para o seu estudo, alguns termos de posição e direção. Vejamos o termo anterior, ventral ou frontal. Esses termos têm o mesmo significado.
Então, anterior é a mesma coisa que ventral, ventral é a mesma coisa que frontal. Então, é na direção da frente do corpo. Agora, o termo posterior ou dorsal é na direção das costas, né? A parte traseira, a parte atrás do corpo. Temos uma imagem onde conseguimos verificar que temos a parte anterior ou a parte posterior, correto? Vejamos o outro termo de posição e direção. Temos o termo inferior ou caudal, que significa na direção da parte inferior do corpo, ou temos o termo superior e cranial, na direção da parte superior do corpo. Da imagem, nós conseguimos observar que existem algumas setas. Uma seta, a primeira seta na parte superior, né, direcionada para cima, que aí direciona, na verdade tem o termo, que é o superior ou cranial, é um termo de posição e direção. E a seta mais na parte de baixo, mais na parte inferior, indicando o termo de posição e direção inferior e caudal, ou seja, na direção da parte inferior do corpo. Outro termo de posição e direção, temos aí o termo chamado de medial ou lateral. O que é o medial? Mais próximo do plano sagital mediano, então eu tenho uma linha sagital mediana, e tem o termo lateral, que ele é mais afastado do plano sagital mediano, uma linha sagital mediana. Vejamos na ilustração, nós temos uma ilustração da articulação do joelho, então existe uma parte que é voltada mais para fora, então é na direção lateral medial, e temos uma outra ilustração do corpo humano, onde conseguimos observar uma linha tracejada em preto. Então temos essa linha imaginária, que é uma linha sagital mediana, e aí os dois extremos que são referidos como lateral, e aí no centro o medial e o lateral. Então veja, aluno, parece até uma questão um pouco mais de decorar os nomes, né? Essa questão de posição e direção. Mas se você não conseguir observar, identificar onde existe essa linha sagital mediana, saber os termos de direção, inferior é para baixo, ou caudal é a mesma coisa, vocês não vão conseguir entender essa questão da anatomia. Então prestem bem atenção nos termos. Existem termos que têm o mesmo significado, então eu vou ter 2 ou 3 nomes que vão ter o mesmo significado. Então é importante vocês repetirem o processo de estudo até conseguirem identificar com facilidade esses termos anatômicos. Então veja, eu tenho uma linha central no corpo humano, que é uma linha sagital mediana. Então quando eu observar alguns movimentos ou observar anatomicamente o corpo humano, existe a parte lateral, né? Então faz aquele joguinho do espelho que eu falei, comecem a se olhar no espelho e fazer os movimentos e repetir a questão do material de estudo para conseguir mentalizar. Porque senão fica até um pouco maçante, lateral, ventral, cranial, e aí você não consegue mentalizar e imaginar esses termos no corpo humano. Então bacana é vocês fazerem na verdade, esses treinos, utilizarem os termos, quando eu tenho mais de um termo, mentalizar e pensar, cranial, eu tenho inferior caudal, eu tenho cranial superior, pense, a cabeça, crânio, fica na parte de cima, e aí fazer esse processo de repetição, correto? Vejamos mais um termo de posição e direção. Temos o termo que é denominado proximal e o termo distal. Veja, proximal é próximo. Próximo do quê? Próximo da raiz do membro, na direção do tronco. Distal, né? Outro termo de posição e direção. O que significa o distal? Afastado da raiz do membro. Distal, distante. Imaginem, pensem, concurseiros. Distal é distante, proximal é próximo. Então, o distal é afastado da raiz do membro. Portanto, é longe do tronco ou do ponto de inserção. Correto? Então, mais uma vez aqui, a professora está sendo até um pouco aí maçante. Imaginem, né? Pega o termo e pense. Proximal é próximo, distal é distante. Eu vou ter na imagem um ponto de referência, um ponto central. Quanto mais próximo desse membro, desse ponto de referência, o termo de posição anatômica que eu uso é
proximal. Quanto mais afastado, nesse caso foi o tronco, né, o tronco do corpo humano, quanto mais afastado, o termo adequado para utilizar em relação à anatomia é o termo distal, distante do ponto de referência, correto? Outro termo de posição e direção anatômica é o termo superficial e o termo profundo. Vejamos a imagem, temos a imagem aí um pouco, conseguimos observar o que? O superficial, o que significa esse termo de posição? Significa mais perto da superfície do corpo, certo? E o profundo significa mais afastado da superfície do corpo. Parece um pouco óbvio, né? Então, se nós conseguimos observar aí na ilustração, nós temos alguns vasos, temos alguns ossos, a articulação representada. Então, por exemplo, nós temos o epitélio, né? Então, nós utilizaremos qual termo de posição? O termo superficial, na parte superficial do corpo. Agora, se nós nos referimos a algumas veias, alguma artéria, fica numa parte mais profunda, uma posição mais profunda do corpo humano. Então, significa que esse termo de posição, o correto é o profundo, significa que ele está mais afastado da superfície do corpo. Ou seja, ele está mais próximo do interior do corpo. Correto, aluno? Agora, vamos ver se tem mais algum termo de posição. Temos um outro termo de posição e direção, tá? É a flexão e a extensão. Você pode fazer em casa, dá para fazer em casa mesmo, para memorizar, tá? Estudo da biologia, estudo da anatomia também é exercício físico, ó. Saia do sedentarismo. Brincadeira da professora, ó. Vamos lá. Nós temos a flexão, que é a curvatura ou diminuição do ângulo entre os ossos ou partes do corpo. E a extensão, o que é a extensão? Endireitar ou aumentar o ângulo entre os ossos ou partes do corpo. Vejamos na ilustração que nós temos a primeira ilustração, a mulher fazendo os movimentos de extensão com o braço e os movimentos de extensão com as pernas. Já no segundo desenho, nós conseguimos observar que ela faz um movimento de flexão com os braços e de flexão com as pernas. Veja, se você concurseiro fizer esse movimento na frente do espelho, você vai conseguir estudar anatomia, estudar os termos de posição. É uma coisa um tanto óbvia, né? Assim, até óbvia para você, aluno. Então, você vai lá, pega o braço, por exemplo, e faz um movimento de flexão. Vamos lá, a professora vai mostrar para vocês aqui. Você faz o movimento de flexão, que é a curvatura ou a diminuição do ângulo entre os ossos. Então, por exemplo, seu braço está esticado, estica o braço. Se eu diminuo o ângulo entre os ossos, é um movimento de flexão. Se eu faço o movimento contrário, veja, eu tenho um ângulo aqui, eu vou aumentar o ângulo entre os ossos, é um movimento de extensão. A mesma coisa para a perna, você pode fazer em casa. Então, são termos de direção, de posição. Importante frisar que a flexão, ela diminui o ângulo, certo? E a extensão aumenta o ângulo entre os ossos ou partes do corpo, correto? Mais um termo de posição e direção, que é a adução e a abdução. A adução é um movimento na direção do plano mediano em um plano corporal. E a abdução, professora, o que é? Afastar-se do plano mediano no plano corporal. Então, nós temos dois termos, na imagem nós temos as setas indicando. Quando a seta está direcionada para cima, tanto a questão da perna quanto o braço, o movimento não precisa ser simultâneo, a não ser que você consiga fazer isso deitado numa cama para simbolizar. Você pode fazer na frente do espelho o movimento de abdução, então a seta direcionada para cima, e o movimento de adução, a seta direcionada para baixo. Mais uma vez aqui, a professora vai fazer um movimento, vai fazer a posição com vocês. Então, pense em abdução, pense, a pessoa foi abduzida, né? A gente já pensa nisso daí. Então, a abdução, pense, movimento com os braços, você é abduzido, veja.
Você aduzido, movimento contrário. Então, faz aí, repete no espelho. Abdução, adução. É uma maneira um pouco mais criativa de estudar a anatomia, né, para não se tornar mais maçante e você conseguir mentalizar esses termos com facilidade, percebam? Vou fazer, na verdade, uma questão só de anatomia para vocês. Vejamos a primeira questão e única. A figura representa um tipo de plano de divisão do corpo humano. O plano de divisão é alternativa A, plano sagital. Alternativa B, plano ventral. Alternativa C, plano transverso. Alternativa D, plano frontal. E alternativa E, plano dorsal. Relembrando que nós estudamos no início do módulo, né, de anatomia as características principais do plano sagital, que divide o corpo em duas metades iguais, onde conseguimos observar o lado direito e esquerdo. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Agora, o termo ventral, por exemplo, vocês, na verdade, têm que tentar associar. O ventral é do ventre, né? Pensem no ventre. A gente não estudou nenhum plano ventral. Nós estudamos 3 planos. O plano sagital, o plano transversal e o frontal. O transversal corta o corpo em duas metades diferentes, só que o corte é de maneira horizontal e o plano frontal é um corte de maneira vertical, onde corta o corpo em 2 planos, o anterior e o posterior, 2 metades diferentes. Correto? Então, como a professora deu a dica para vocês aqui, essa questão de anatomia, não necessariamente eles vão cobrar os conceitos. O que é o plano sagital? O que é o plano frontal? O que é a posição anatômica? Pode ser que eles trabalhem basicamente no concurso, na prova, com a questão de observação, com a questão de imagem. E aí podem colocar mesmo os 3 planos. Lembre-se que eu coloquei uma imagem sintetizando os 3 planos do corpo humano, em coloração arroxeada, azulada, meio esverdeada. E aí coloque setas, por exemplo. Indique, por exemplo, o número 1, o que significa? Qual que é o plano? Sagital, transverso? Então é importante você, aluno, dedicado, esperto, conseguir trabalhar muito com essa questão de visualizar os planos, visualizar os eixos, né, as linhas imaginárias. E em relação aos movimentos, aos termos de posição, tentar reproduzir esses termos para mentalizar de maneira um pouco mais fácil. Reproduzam no espelho, né? Mostrem aí para a família, para a namorada, para o namorado, para conseguir ser uma maneira de aprendizado um pouco mais fácil. Correto, aluno? No mais, a nossa aula de anatomia termina por aqui. Eu peço para vocês, se ocorrer alguma dúvida, vejam as videoaulas quantas vezes for necessário. Isso é importante para você que quer passar no concurso. Você quer passar? Quer. Então, tem que estudar, tem que ter a motivação, conhecimento, estudar, rever as aulas e aí pensar, mentalize. O concurso ele é feito até passar. Não necessariamente para passar. Pense, eu vou fazer o concurso até passar, tá? Paguem o preço, porque eu tenho certeza que vocês vão ter aí uma grande felicidade, um grande orgulho quando conseguirem ser aprovados e empossados na Polícia Civil do Estado de São Paulo. Gente, por hora é só. Tenham bons estudos e até a próxima aula.